Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Tá bom, boa noite, pessoal. Vamos começar o nosso estudo, né? É o quarto estudo dessa série sobre vida cristã, sobre coisas do dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre como lidar, né? Aprender a lidar, aprender a viver no meio de situações difíceis da vida, como lidar com as pancadas que a vida dá na gente. Então a gente tem estudado que o Senhor nos promete vida abundante e muitas vezes a gente não tem por causa do problema do nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. E aí a gente viu no primeiro estudo que a palavra de Deus é o guia seguro para nos ajudar a ter essa vida de comunhão com o Senhor, dessa vida de relacionamento com Deus, dessa vida que vai ser transformada para que tenhamos essa vida abundante. A palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é suficiente, ela transforma as nossas vidas. Como diz Romanos 3,4, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Somos chamados então a um relacionamento pessoal com Deus para fazer a diferença. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, aprendei de mim. Ele falou várias vezes convidando esse convite de um relacionamento para que ele faça a diferença nas nossas vidas. Vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. A segunda lição a gente viu sobre o negar a si mesmo, o problema do eu. Eu que quero as coisas do meu jeito e isso traz para mim muitos problemas. O problema do orgulho, da inveja, dos ciúmes, da cobiça. E sempre tem que prevalecer o que eu quero. E a solução de Deus para isso, o caminho de Deus, é reconhecer que Deus tem o melhor para a minha vida. Crer e reconhecer que Deus tem o melhor para nós. Porque a vontade de Deus ela é boa, agradável, perfeita. E eu tenho que crer nisso. E no último estudo, então, a gente abordou os assuntos que o eu trazem para a nossa vida. Que é o ciúmes, que é duro como a sepultura. E a gente tem que reconhecer que isso destrói as nossas vidas. A gente tem que confiar que Deus pode cuidar do outro mais do que a gente mesmo. A gente tem que saber que um dia a gente vai dar contas a Deus e o outro vai dar contas a Deus e clamar pela ajuda de Deus. É claro que em situações onde houve traição, onde houve algum pecado, algum problema maior, essa questão dos ciúmes é mais difícil de lidar. E aí a gente vai abordar quando entrar na parte também sobre perdão e restauração que Deus oferece para nós. Também a gente viu sobre a inveja, que é, como diz Provérbios, capítulo 14, verso 30, ela é podridão para os ossos. E onde tem inveja, tem toda sorte de toda espécie de coisas ruins. A gente viu também sobre a cobiça, que gera guerras e contendas, que ela é motivada pela satisfação dos meus prazeres e ela é a razão das orações egoístas que nós fazemos. Nós também vimos que a solução de Deus é aprender a viver contente, o que é muito difícil. A gente tem que aprender, porque não é natural do ser humano. É buscar a Deus em primeiro lugar e não as coisas em primeiro lugar. E reconhecer que não podemos servir a dois senhores. Aonde tiver o nosso coração é onde a gente vai colocar as nossas forças. Aí a gente viu um pouco sobre o orgulho, e Provérbios 16, 18 diz que o orgulho precede a ruína. Também ele cega o nosso entendimento e ele destrói os relacionamentos, como por exemplo a família de José. Nós vimos algumas das atitudes do que o orgulho traz. A pessoa orgulhosa ela não reconhece suas próprias falhas, ela não se permite ser corrigida, ela não pede perdão, ela não quer perdoar, ela não se submete a nada e nem ninguém e ela é egoísta. Um exemplo muito típico do orgulho é a queda de Lúcifer. Primeiro ele disse, eu subirei. O desejo do homem é sempre estar acima de tudo e de todos. Também depois ele disse, exaltarei o meu trono. Eu quero mandar. E aqui para a nossa vida também é a mesma coisa. O problema do orgulho é que eu quero aparecer. Eu quero estar em evidência. Eu quero ser reconhecido. Eu. E aí ele fala, serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele teve inveja do que Deus
Deus tinha, ele cobiçou a posição de Deus, e isso veio, como consequência disso, veio a queda dele. E a solução para o orgulho, como a gente vê ali em 1 Pedro 5 e Tiago capítulo 4, em primeiro lugar eu tenho que entender o quê? Deus resiste ao soberbo. O que isso quer dizer? Que se eu tiver um coração orgulhoso, soberbo, eu estou em rota de atrito com Deus. Deus não vai me abençoar enquanto eu estiver com essa atitude. Eu tenho que agir, não só saber, mas eu tenho que me humilhar diante de Deus. Não adianta saber que eu tenho que deixar de lado o orgulho, que eu tenho que me humilhar, eu preciso colocar isso em prática. E eu tenho que reconhecer que a glória pertence a Deus e não a mim. Lá no livro de Atos, o rei Herodes, ele tomou para si uma glória. Quando o povo começou a falar para ele assim, olha, essa é a voz de um Deus e não de um homem. E naquela hora Deus o castiga, ele é comido pelos bichos e ele cai morto no chão. Em outros lugares, Deus também adverte a nação de Israel, a profetas, as pessoas, dizendo que a glória dele não vai dar a ninguém. Aí nós terminamos ali no Salmo 131, verso 1, que fala que o meu coração, o Davi está falando, o meu coração não foi soberbo e os meus olhos não são altivos. E aí ele faz a comparação de um bebê no colo da sua mãe. Ele diz que ele fez sossegar o seu coração diante de Deus como uma criança no colo da sua mãe. A criança, ela depende da mãe em tudo. Nós devemos depender de Deus em tudo. A criança tem a sua satisfação na mãe, é a alimentação, é o aconchego, é a segurança, está tudo na mãe. Ele está falando, a minha segurança, a minha satisfação e a minha dependência estão em Deus. E a gente tem que aprender a sossegar o nosso coração em Deus, como uma criança pequena, no colo da sua mãe, nos cuidados da sua mãe. E a Bíblia diz lá em Salmo capítulo 34, 18, que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e Ele salva os contritos de espírito. E os sacrifícios que agradam a Deus é um espírito quebrantado, um coração quebrantado. Bom, hoje nós vamos falar sobre sofrimentos e injustiças. Isso a gente vê todos os dias diante dos nossos olhos. Muitas vezes vivenciamos isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Tem coisas que não nos parecem ser justas. Muitas vezes perguntamos por que tem pessoas boas que sofrem e algumas ruins que parece que para eles tudo dá certo. Acho que ninguém se perguntou sobre isso, não é? Até no último estudo surgiu entre nós, né, que é a conversa sobre isso. Por que o justo sofre? E aqui um erro é por que eu estou sofrendo agora? Aí trazendo mais para o nosso lado pessoal. Então, nós vamos estudar hoje sobre aprendendo a lidar com as pancadas da vida. Nós vamos passar por 4 histórias da Bíblia, 4 textos, basicamente um capítulo da Bíblia, depois passar por 3 livros inteiros, claro, são alguns tópicos, né? Mas para a gente ver como aprender a lidar com essas situações. Pessoas que viveram situações que nós vivemos. A primeira história é a de Asaf, está no Salmo 73. E nesse primeiro período nós vamos ficar só ali no Salmo 73. E Asaf, ele tinha um dilema muito grande. E ele oscilava nesse dilema entre a sua convicção e as suas emoções. Tanto que ele começa no verso 1 dizendo assim, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ele tinha certeza dessa verdade absoluta. Isso estava claro na sua mente. Ele tinha convicção disso. Deus é bom. Só que as suas emoções começaram a fazê-lo questionar. Por quê? Deus é bom, mas por que eu estou sofrendo? Deus é bom, mas por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Então, versículo 2, olha o que ele diz. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele fala o seguinte, olha, eu quase caí. Eu quase deslizei. Meus pés vacilaram, porque eu olhava a prosperidade de pessoas más.
E eu perguntava, Deus é bom, mas por que eu estou sofrendo e os maus estão bem? Então, é um dilema grande que flutuava entre as suas convicções e os seus sentimentos. Já aconteceu isso com a gente? Eu sei o que Deus diz, eu sei que é verdade, mas muitas vezes eu estou questionando o que isso tem a ver na prática do meu dia a dia. Então, pode ler agora os versículos 11 e 12, que falam um pouquinho do seu dilema, do dilema dele. E eles dizem, como Deus sabe, e há conhecimento no Altíssimo, eis que estes são os ímpios, que prosperam no mundo, eles aumentam em riquezas. Ele fala o seguinte, olha, os ímpios, eles zombam de Deus. Eles são arrogantes. Ah, será que existe Deus mesmo? Eles prosperam, parece que tudo está bem. Ele rouba, ele engana, ele mente, ele trapaceia, ele te prejudica nos negócios, e parece que está tudo bem para ele. E de repente, no caso de Asaf aqui era a saúde, a gente vai ver algumas evidências disso, ele fala, eu todo dia estou apanhando, a minha saúde está fraca, eu estou com sofrimento, eu estou com dor. Por quê? Será que isso é justo? Versículos 13 e 14. Realmente eu limpei o meu coração em vão e lavei as minhas mãos na inocência, pois ao longo do dia tenho sido atendido e castigado toda manhã. Então, ele fala, será que é justo isso? Parece que está tudo bem com eles, que são perversos, que zombam de Deus, que são mentirosos, que enganam os outros, que traem, que mentem. E cada dia suas riquezas aumentam, cada dia eles têm mais poder, cada dia eles conseguem mais coisas. E parece que é inútil eu ter conservado o meu coração puro, feito as coisas certas, porque parece que a cada dia eu apanho mais, eu sofro mais. E aí ele tentou entender isso, e olha o que ele diz no verso 16. Quando eu pensei em conhecer isto, foi doloroso demais para mim. A outra versão diz, só em refletir para compreender foi uma tarefa muito pesada para mim. Ele fala, eu não consigo entender. Deus, por que isso? Já aconteceu com vocês? Já aconteceu com a gente? Por que aquele traste, aquele mentiroso, aquele veiaco está indo bem e eu procuro fazer as coisas certas e as coisas não estão bem? Por que eu estou doente e ele tem saúde? Porque eu estou lutando com a minha vida financeira, com as coisas, e o outro está cada dia mais rico e tudo que ele faz errado, eles vão bater de Deus. E ele falou, só de tentar entender foi muito pesado para mim. Mas onde ele achou a solução para o seu dilema? Como que esse quadro mudou? E aqui eu quero abrir um parênteses, eu já citei em outros estudos, a grandeza de Deus diante da nossa fraqueza, da nossa pequenez. Por quê? Deus deixa a pessoa questioná-lo, mesmo ele sendo soberano do universo. Deus permite que o salmista reclame, chore e ache que não está justo, e depois Deus fala ao coração dele. Isso mostra que Deus se preocupa conosco e até com os nossos sentimentos, ao ponto de estar pronto para ouvir nossas queixas e depois falar aos nossos corações. E agora, Deus começa a falar ao coração de Asaf. Asaf ele era um chefe da parte de música de Davi. Era alguém que vivia no templo, vivia louvando a Deus. Era uma pessoa para estar alegre e estava passando por um momento difícil. Então ele fala, está muito pesado para entender. E aí o verso 17 ele diz, até que, pode ler o verso 17. Até que eu fui ao santuário de Deus, então eu entendi o seu fim. Onde o quadro começa a mudar na mente dele. Enquanto ele estava olhando para si, ele tinha pena de si. Eu estou sofrendo. Enquanto ele olhava para os outros, ele falava assim, eu tive inveja deles, Deus. Tudo está bem, eu procuro fazer as coisas certas, eu procuro manter o meu coração puro, eu procuro fazer a tua vontade, eu procuro te servir, e eu estou apanhando toda hora.
Enquanto ele olhava para si, ele tinha pena de si. Enquanto ele olhava para os outros, ele tinha inveja do que estava acontecendo. E a mente dele começou a ficar perturbada, suas emoções abaladas, porque ele estava olhando para si e para os outros. Aí ele diz, estava muito pesada essa tarefa para mim, até que eu entrei na presença do Senhor. Ali eu comecei a olhar com outros olhos. Ali eu parei de olhar para o hoje e olhei para o final. E aí ele vai começar a explicar, e nós vamos passar esses versos todos. É na presença de Deus que eu encontro a resposta para os meus dilemas. Eu posso buscar resposta em livros, em autoajuda, em pessoas, mas realmente eu vou encontrá-las na presença do Senhor. Porque é lá que ele chega onde ninguém chega. Porque ele chega lá no nosso fundo do nosso coração, para trazer o alento e as respostas que nós precisamos naqueles momentos. Do verso 17 até o 28, a gente vai ler vários deles daqui a pouco, ele para de olhar para si e coloca os seus olhos em Deus. E aí a gente vai começar a passar agora um por um. O 17 a gente já leu, até que eu entrei na presença do Senhor e atentei para o fim deles. 18 a 20 agora. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lançaste na destruição, como são trazidos para a desolação, como em um momento. Eles são completamente consumidos por terrores, como em um sonho, quando alguém concorda, assim, ó Senhor, quando tu acordares, tu desprezarás a imagem deles. Ele fala assim, eu comecei a olhar só para o meu sofrimento do hoje, mas quando eu parei e comecei a olhar para a eternidade, para o futuro, eu tenho um futuro glorioso na presença de Deus. E eles têm um futuro desastroso, longe da presença de Deus. O futuro deles é sombrio, porque é o castigo eterno, porque é estar longe de Deus para sempre. Então eu vou parar de olhar só para o hoje e ver que eu tenho uma eternidade inteira para desfrutar das bênçãos e da presença do Senhor. Mas enquanto eu olho só para o hoje, eu choro, eu reclamo, resmungo, mas quando eu paro para olhar para a eternidade, eu vejo com outra perspectiva essas situações. E aí vamos para Romanos 8, 18, que tem uma verdade, eu vou citar só, que fala o seguinte para a gente, que a nossa leve e momentânea situação que a gente vive hoje, não são para comparar, do nosso sofrimento de hoje, não são para comparar com o peso eterno de glória que está reservado para nós. Hoje a gente passa às vezes por tribulações, os problemas que nós passamos, mas o que Deus tem preparado para nós é infinitamente superior. Você abriu? Pode ler nessa versão, na outra versão também. Porque eu considero que os sofrimentos deste tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Os sofrimentos que nós passamos por hoje não dá para comparar com a glória que o Senhor tem preparado para nós. Às vezes estamos tão preocupados com o bem-estar do hoje, quando Deus tem nos prometido uma eternidade maravilhosa na sua presença. Mas Deus nos atende nas nossas dificuldades hoje também, não quer dizer que não. Mas a nossa visão tem que estar mais no eterno do que no atual. Mais no futuro do que no presente. E aí, voltando no Salmo 73, ele começa a falar como foi o seu sentimento enquanto ele olhou para si, enquanto ele olhou para as situações, enquanto ele olhou para os outros, enquanto ele teve pena de si. Como que estava o seu coração? Versos 21 e 22. Assim, o meu coração ficou entristecido, e eu fui picado em meus rins. Tão tolo eu fui, e ignorante, eu fui como um animal diante de ti. Veja que ele fala o seguinte, o meu coração ficou amargo. Eu fiquei embrutecido, a outra versão fala. E isso cegou o meu entendimento, eu fiquei como um irracional diante de ti. Ele fala assim, enquanto eu olhei para o meu problema, para a minha dor, para os meus sofrimentos,
para os outros, para o que os outros têm, isso cegou o meu entendimento, porque o meu coração estava amargo. Quando o nosso coração está amargo, nós não conseguimos enxergar as bênçãos de Deus. Quando o nosso coração está amargo, a gente não consegue enxergar a ação de Deus. Quando o nosso coração está amargo, a gente não consegue olhar para a eternidade e ver as bênçãos que Deus tem prometido para nós. Isso cega o nosso entendimento, cega o nosso julgamento, e ele falou, eu estava embrutecido. Quase resvalar os meus pés. Resvalar os meus pés. E aí a gente volta no começo e começa no livro. Verdadeiramente Deus é bom. Mas quanto a mim, quase resvalar os pés porque eu tive inveja do perverso. Porque tudo está bem para eles, eu apanho a cada dia, parece que é inútil servir a Deus, eles zombam de Deus, eles têm tudo, eles cada dia estão mais ricos, eu aqui apanhando e eu sofrendo. Só de pensar e entender isso foi tarefa muito pesada para mim. Até que entrei na presença de Deus. E quando ele entrou na presença de Deus, ele reconhece que o seu coração estava amargo. E por isso ele não conseguia enxergar as coisas como ele deveria enxergar. Verso 23. Apesar disso, estou continuamente contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Veja que Deus o sustentou no meio da sua dor, mesmo quando ele estava reclamando, mesmo quando ele estava com inveja, mesmo quando ele estava com o coração amargo, mesmo quando ele estava com o entendimento cego, obscurecido por causa da sua amargura. Deus ainda continuava sustentando ele, cuidando dele, no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio do sofrimento, no meio da luta. Mas ele só conseguiu enxergar isso quando ele chegou perto de Deus, porque de longe ele não enxergava. É tipo quando a gente vê um lugar muito bonito, ou quando vê algum animal muito bonito, um pássaro muito bonito, de longe você acha bonito. Mas quanto mais perto você se aproxima, mais você consegue contemplar a beleza daquela ave. Também, quanto mais perto nós chegamos do Senhor, nós conseguimos enxergar o quanto Ele nos sustenta e cuida de nós no meio da dor, mesmo quando nós não estamos reconhecendo, valorizando ou entendendo. Verso 24. Tu me guiarás com o teu conselho e depois me receberás para a glória. Ele fala assim, além de Ele me sustentar no meio de tudo isso, Ele me guia, Ele me mostra a luz no final do túnel, a direção a seguir, os passos a serem tomados. Porque eu estava sem enxergar nada, mas agora eu cheguei perto do Senhor, eu consigo entender que o Senhor cuidou de mim, eu consegui passar pelo vale, pela dificuldade, porque o Senhor estava me sustentando. Eu consegui continuar caminhando, porque Deus estava me guiando, mesmo quando eu estava embrutecido. E aí ele fala, aquele que cuida de mim em vida hoje, aquele que me sustenta, aquele que me guia, é aquele que me recebe na glória. Ou seja, aquele que cuida de mim hoje é o mesmo que vai cuidar de mim para a eternidade inteira. Se eu tenho a certeza de que eu vou morar na presença do Senhor e vou passar a eternidade com Ele, eu tenho a certeza de que Ele cuida de mim, eu vendo ou não vendo, eu reconhecendo ou não, Ele me sustenta e me guia. E é interessante que quando cita isso, é aquela verdade de que aquele que cuida na vida, também é aquele que recebe na glória. E aqui tem uma comparação muito interessante que eu gosto de fazer quando tem que falar no velório de alguém que entendeu a palavra e creu em Cristo. A gente está acostumado com o Salmo 23, detalhezinho. O Salmo 23, 1 fala o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E se a gente for olhar esse Salmo 23, a gente poderia ficar umas 2 horas só nele. Porque ele está inserido no meio de 3 salmos. O Salmo 22 é o que mais fala sobre o sacrifício de Cristo, o sofrimento de Cristo no nosso lugar. E Jesus, ele é citado no Novo Testamento como o bom pastor, como o grande pastor e como o sumo pastor. E é interessante que fala que quando ele é o bom pastor, lá em João capítulo 10 fala assim, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O Salmo 22 fala do quê? O bom pastor que deu a vida por nós. O grande pastor é citado em Hebreus. E é aquele que cuida de nós no nosso dia a dia. O Salmo 23 fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A ovelha precisa de cuidado, precisa de comida, de proteção, de tantas coisas, não é? Mas se ela tem um pastor, ela tem tudo. Então o que a ovelha precisa? Pastor.
E o pastor é aquele que cuida até no vale da sombra da morte. Então, aquele que cuida durante a vida é o mesmo que cuida para a eternidade inteira. O capítulo 24, do Salmo 24, ele fala do Senhor que é o Rei da Glória. Aquele da eternidade inteira. E é citado em Pedro que é aquele subpastor, quando vier, ele vai recompensar a cada um. O pastor que deu a vida, o pastor que cuida hoje, é o pastor que cuida para toda a eternidade. E aí a gente vai para Apocalipse capítulo 7, e no finalzinho do último verso ali fala o seguinte, que havia uma multidão, e que se enxugou dos olhos toda a lágrima, e disse, agora não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor. E aí fala, e o Cordeiro os apacentará. Aquele que apacentou em vida, o pastor que cuidou em vida, é o mesmo pastor que cuida para toda a eternidade. Aquele que deu a vida e salvou a gente, e que hoje nos ajuda nas dificuldades, é o mesmo que vai cuidar por toda a eternidade. E qual a diferença daquele que sofre tendo a salvação, tendo Cristo como Salvador, e daquele que sofre não tendo Cristo como Salvador? O sofrimento vem para todos. A diferença é que nós temos sustento, aquele que sustenta, aquele que guia, aquele que ajuda, aquele que não nos abandona. Ele não promete o mar de rosas, ele não promete não ter problemas, ele promete a companhia no meio dos problemas, o sustento no meio da dificuldade, a ajuda no meio da adversidade. Então, aquele que cuida em vida é aquele que cuida para a eternidade. Ele falou, o Senhor me sustentou, o Senhor me guia e o Senhor vai me receber na glória. Tem um momento na vida que ninguém vai poder te ajudar. Nem pai, nem mãe, nem filho, nem a pessoa que você mais ama no mundo. Ninguém pode te ajudar. Que é o momento da morte. Mas esse momento a gente não passa sozinho. Porque aquele que cuida em vida é aquele que nos recebe na glória. Então, vamos parar de olhar para o presente e olhar para o futuro. Vamos parar de olhar para a dor e olhar para a glória. Verso 25. Quem tenho eu no céu, a não ser a ti? Não há ninguém sobre a terra que eu deseje mais do que a ti. Ou seja, o meu prazer está no Senhor. Eu anseio a ti. O prazer dele, enquanto ele achava que era ter saúde, ele viveu frustrado. Ou ter as coisas, ele viveu com inveja. O seu coração ficou amargo, ficou embrutecido. Mas quando ele entendeu que a razão do seu prazer e da sua alegria está no Senhor e não nas coisas, e não nas circunstâncias, e não na saúde, a vida dele mudou completamente. O Senhor é a razão da minha alegria. Não as coisas, não as circunstâncias, mas o Senhor. Verso 26. A minha carne e o meu coração falham, mas Deus é a força do meu coração e a minha porção para sempre. O Senhor é a minha força e a minha herança, ou a minha porção. E é interessante que em vários textos fala sobre o Senhor ser a nossa herança. Alguns textos de Salmos que falam sobre a dor, o sofrimento, falam assim, a minha herança é muito linda. Ou seja, hoje eu posso estar sofrendo, mas o que o Senhor tem me prometido é maravilhoso demais. Às vezes nós cansamos numa viagem, pensamos no tempo de viagem, estamos cansados, com dor nas costas, mas a expectativa do lugar que a gente vai passear nos anima a continuar no meio daquela viagem, não é assim? A expectativa do eterno, a expectativa do que o Senhor tem preparado para nós, Ele é a nossa herança. E é Ele a fortaleza da nossa vida. O que fortalece os meus passos não é minha saúde e não são as coisas, mas o Senhor que me fortalece e que é a minha herança. Versos 27 e 28. Porquanto, eis que aqueles que estão longe de ti perecerão. Tu destruíste todos aqueles que vão vagueando sem ti. Mas é bom para mim aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus, que eu possa declarar todas as tuas obras. Então, a conclusão que ele chega, e é a segunda vez que ele cita o texto, a expressão quanto a mim. A primeira foi no verso 2. Deus é bom, mas quanto a mim eu quase caí.
Agora ele falou, até que eu entrei na presença do Senhor e lá encontrei segurança, eu vi que Ele está me sustentando, eu vi que Ele vai me receber na glória, eu vi que a eternidade é o que me espera, eu vi que o fim é maravilhoso, eu tenho que parar de me preocupar com o presente. Qual a conclusão que eu chego? Quanto a mim, primeiro, bom é estar perto de Deus. Porque enquanto eu estive olhando para mim e focado no meu problema, na minha situação, na minha doença, na minha dor, enquanto eu tive isso, eu sofri. Porque olha o verso 26, eu quero voltar só um pouquinho para dizer por que eu citei da dor e da doença. Que ele diz assim, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza da minha vida. Ainda que o meu corpo esteja doente, ainda que eu esteja sofrendo com alguma doença grave que tenha me trazido dor ou sofrimento, e que isso desfaleça o meu coração, e que isso enfraqueça a minha mente ao ponto de eu começar a duvidar da vontade de Deus, eu olho e vejo que é Deus que vai me fortalecer, mesmo quando o meu corpo está fraco, mesmo quando a minha mente está fraca, quando as minhas emoções estão fracas. A minha fortaleza é o Senhor. E aí, terminando, então, bom é estar perto de Deus. A segunda conclusão que ele chega, o meu refúgio deve estar no Senhor e não nas pessoas ou nas coisas. E aí ele fala, eu vou proclamar aos outros os feitos do Senhor. Até agora ele está falando, Senhor, por que o Senhor não cuida de mim? E ele termina dizendo, eu tenho que falar para todo mundo das coisas maravilhosas que o Senhor fez. Parece que a pessoa é bipolar, não é? Qual a diferença? Ele parou de olhar para si, para os outros e para as coisas, e começou a olhar para Deus. Então, bom estar perto de Deus, o meu refúgio deve estar no Senhor, e eu vou proclamar todos os seus feitos. Bom, o segundo estudo que a gente vai fazer, em cima desse assunto, pensando nas pancadas da vida, existem duas perguntas que todos nós fazemos em algum momento da vida, e talvez estamos fazendo hoje. Uma é, por quê? E a outra é, até quando? E teve um profeta, Abacuque, lá no finalzinho do Velho Testamento, que ele fez essas duas perguntas. E vamos olhar ali. Final do Velho Testamento, Abacuque, capítulo 1. Nós vamos passar por alguns versos dos 3 capítulos desse livro. Abacuque, capítulo 1. O verso 1 fala, sentença revelada ao profeta Abacuque. Agora, versos 2 e 3. Ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite, violência, tu não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a injustiça? Pois a destruição e a violência estão diante de ti, e há quem suscite a contenda e o litígio. Ele fala assim, Deus, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Você já fez essa pergunta para Deus? Deus, até quando eu vou orar pela conversão do meu filho e do meu parente? Deus, até quando eu vou ter que lidar com essas pessoas difíceis no meu trabalho? Deus, até quando eu estou aqui pedindo para o Senhor me ajudar na minha empresa, no meu negócio, no meu trabalho, e parece que as coisas não estão andando? Já aconteceu com vocês ou só comigo? Só com Abacuque? Depois ele fala, Deus, por que eu vejo violência? E parece que o Senhor não está fazendo nada. Deus, por que eu estou passando por isso que eu estou passando agora, Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que minha família está sofrendo? Por que eu estou doente? Não é assim que a gente faz? Então, vamos ver como que Abacuque, como que Deus falou com Abacuque. Quais as lições que a gente pode tirar de tudo isso? Eu vou resumir a história do livro e depois nós vamos ler somente os versos para pegar as lições que a gente tem para aprender, tá bom? O resumo é o seguinte, Deus falou, Abacuque, fica tranquilo. Eu vou corrigir o povo de Israel. Eu vou corrigir esses pecados deles. Pode ficar tranquilo. Eu vou mandar os caldeus, que é o povo onde é o Iraque hoje, e eles vão invadir Jerusalém e vão castigar o povo pelo seu pecado. Aí Abacuque vira e fala, Deus, calma aí, para aí. Eles são pior que nós, Deus. Por que o Senhor vai fazer isso? Não, mas eu vou castigar os caldeus também, Abacuque. Mas é interessante que quando Deus fala que Ele vai fazer e o que Ele vai fazer,
Abacuque começa a reclamar de novo, perguntar de novo por quê. E a gente age igual. Muitas vezes Deus não nos dá o porquê ou até quando, porque se Ele falar o caminho que a gente vai percorrer, a gente vai começar a reclamar e questionar se Ele está certo em fazer aquilo ou não. Porque nós somos assim, nós não olhamos para o final. Nós não conseguimos acreditar que no meio dos passos que estamos passando, Deus está nos preparando para o futuro. Nós não conseguimos olhar para o hoje e ver o cuidado de Deus e Deus nos sustentando no meio da dor e que lá na frente Ele vai resolver nossos problemas. E aí, olha o que Ele fala no capítulo 2, verso 1. Eu estarei sobre a minha guarda e me colocarei sobre a torre. Vigiarei para ver o que Ele falará a mim e o que eu responderei quando eu for reprovado. Ele fala o seguinte, a minha versão fala assim, o que Ele vai falar da minha queixa? Ele senta e fala assim, Deus, eu vou ficar aqui e eu quero que o Senhor me responda agora. Parece peitudo, cara, né? A gente faz do mesmo jeito. Mas uma coisa que é interessante, uma lição que a gente precisa aprender aqui, é que no meio dos dilemas que eu não tenho respostas, no meio do porquê, do até quando, por mais que na hora eu estou meio chateado ou tudo, ainda eu devo buscar em Deus a resposta para o meu dilema. Lembra no caso de Asaf? Onde ele encontrou a resposta para os seus dilemas? Na presença de Deus. Então a primeira lição é que eu devo buscar a Deus. Não adianta eu só ficar reclamando e brigando se eu não sentar e falar, Deus, fala. Nem que seja para me dar uma bronca. E sentar e estar pronto para ouvir o que Ele tem para falar para mim. Buscar a Deus é a primeira lição quando eu estou em dúvida, quando eu quero saber o porquê, até quando. A segunda está no verso 4. Pode ler. Eis que a alma dele, que é orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo vai viver pela fé. Não adianta, a gente muitas vezes não vai conseguir viver pelo aquilo que estamos vendo. Não vamos conseguir viver por aquilo que estamos sentindo. Por quê? A violência estava ali. O problema estava ali. A destruição de Jerusalém era iminente. O problema continuava. Então ele precisava parar de buscar a solução mediante o que via, o que sentia e o que achava e confiar em Deus. O justo vai viver pela fé, não pelo que ele vê, não pelo que ele sente, porque os sentimentos eles flutuam, não flutuam? Marido e mulher, ai, todo aquele amor, aquele love, mas você fala uma coisa que não gosta, adivinha o que vira? Briga. Não é? E aí, cadê o amor? O sentimento mudou. Então, o justo vive pela fé. Eu tenho que aprender a viver pela fé, não pelo que eu vejo. Terceira lição está no verso 20. Mas o Senhor está em seu santo templo, para que toda a terra cale-se diante dele. Veja que ele está brigando com Deus, e Deus começa a mostrar as coisas para ele, e chega uma hora que ele fala assim, tá bom Deus, o Senhor é quem manda. O Senhor está no templo, o Senhor está no trono, o Senhor tem o controle de todas as coisas, eu tenho que ficar quieto, parar de reclamar. Ele só parou de reclamar quando ele entendeu que Deus ainda tinha o controle de todas as coisas. Mesmo que ele não estava vendo, mesmo que ele não estava entendendo. Então eu tenho que entender que Deus está no controle, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não entenda. E aí, no capítulo 3, ele termina com uma oração. E ele começa a orar, verso 1 fala a oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. E aí ele faz esse canto orando a Deus, e ele fala, eu tenho ouvido essas coisas, eu vou ter que esperar o dia que elas vão acontecer, porque eu queria para agora, mas não vai ser agora, o Senhor está dizendo que vai ainda demorar um pouco para acontecer. E aí ele chega nos versos 17 até 19, nós vamos ler primeiro o verso 16, só por causa de uma coisa que ele cita. Vamos ler o verso 16. Quando ouvi, a minha barriga tremeu, meus lábios se estremeceram
a sua voz. A podridão entrou nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descansarei no dia da tribulação, quando ele subir contra o povo e invadi-los com suas tropas. Ele falou, quando eu ouvi, meu íntimo tremeu. Os meus ossos entraram em podridão. Sabe aquela notícia que você recebe, que dói cada pedaço do seu corpo, parece que atingiu o meio dos ossos? Ele falou isso, olha, agora que eu estou sabendo de tudo isso, foi muito difícil para mim. As notícias não eram boas. Pelo contrário, ele achou que estava ruim e sabia agora que ia piorar. Mas aí, no meio disso, verso 17. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira falhe e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos. Ainda que piore ainda mais. Porque se a figueira não produzir, não vai ter comida. Se o fruto da vide não produzir, não vai ter comida. Se a oliveira mentir, não vai ter comida nem remédio. E se os campos não produzirem, não vai ter mantimento. Se as ovelhas não estiverem no pasto, não vai ter lã para fazer roupa e não vai ter mantimento. Se não tiver gado no curral, não tem mantimento. Quer dizer, a situação seja mais desesperadora ainda que chegue no pior do caos possível. Ainda que, aí olha só, verso 18. Ainda assim, regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ainda assim, a razão da minha alegria vai ser o Senhor. A razão da minha alegria não está na terra produzindo muito, não está no gado que está lá no pasto, não está na conta bancária que eu tenha, não está nos bens que eu possua, não está nas pessoas. A razão da minha alegria tem que estar no Senhor. E aí ele fala, eu vou exultar. Calma aí, como que eu vou exultar, vou pular de alegria no meio de tudo isso? Ele falou, eu vou olhar para a salvação, para o Deus que me salva, em vez de olhar para o momento difícil. Lembra que Paulo fala em Filipenses 4,4? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. É claro que é difícil. Mas se eu não olhar para Deus e encontrar nele razão de alegria, eu vou ao desespero no meio das lutas e das dificuldades da vida. Veja que as lutas vêm para os bons e para os maus. As doenças vêm para os bons e para os maus. Do mesmo jeito que Deus manda chuva para bons e maus, não é assim? A diferença é que nós temos com quem contar. A diferença é que podemos ter paz no meio da dor. Podemos ter alegria no meio do sofrimento. Tem uma reportagem que foi marcante, foi feita pelo Cabrini, eu acho que foi na época do SBT, sobre doentes em estado terminal. E, no meio de uma reportagem, o Cabrini entrevista uma mulher, e o foco da reportagem começou a girar só em torno dela. E ela falando como ela tinha paz, como ela tinha alegria, porque ela sabia para onde ela ia. E ela testemunhando de Cristo no leito de morte. Quando a reportagem termina, ela morreu. Eles mostram um leito vazio. E fala, como alguém, em face à morte, podia ter paz e alegria nesse momento. A razão da nossa alegria não são as coisas nem as pessoas. A razão da nossa alegria tem que ser o Senhor. Eu vou exultar no Deus da minha salvação, porque embora a minha carne se corrompa e a minha mente enfraqueça, Deus é a fortaleza da minha vida, como a gente viu agora no Salmo 73. Verso 19. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de corda. Veja o que ele fala, Deus é que vai me dar força para passar pela dificuldade. Ele é a minha fortaleza. Pode tudo estar estourando lá fora. Eu corro para Deus e lá eu encontro abrigo debaixo das suas asas. Debaixo do seu cuidado.
E ele vai me fazer andar com as corças, mesmo não é maio, não é meio, escrevi errado aí, tá? Mesmo em meio a terrenos difíceis, é ele que vai me ajudar a andar. Eu não preciso ficar prostrado, caído, eu posso continuar andando em terrenos difíceis, porque ele é a minha fortaleza, a razão da minha alegria, é aquele que me ajuda nos momentos difíceis. E como ele disse, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus ainda tem o controle. Eu preciso entender isso, eu preciso acreditar nisso para poder viver nesse mundo. A terceira história é de uma família. É o livro de Ruth, o 8º livro da Bíblia, lá no começo da Bíblia. E é uma história que começa com um desastre. É uma história que começa em meio a muito sofrimento e dor. No verso 1, ela começa com uma mudança para outro país por causa da fome. Então, necessidade, fome, dificuldade, problemas, você tendo que sair da sua pátria e ir para outro lugar por causa da escassez. Ou seja, já começa com problemas, já começa com muita tristeza. E não para por aí, porque ainda continua a dificuldade. Porque essa família, que era o Elimeleque e a Noemi, eles tinham 2 filhos. E esses 2 filhos vão para lá, se casam lá, e o Elimeleque morre. Depois que o Elimeleque morreu, os filhos morrem. E sobram 3 viúvas. Começa com uma situação de fome, de mudança, de ter que ir para outro país, de dificuldade. Passa pela dificuldade de uma morte, a morte de Elimeleque, e depois morrem os 2 filhos. Verso 5 agora, vamos ver. E Maom e Quilion também faleceram, e a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. Então, é uma história caótica. Essa mulher viveu talvez o pior que uma mulher pudesse experimentar. A viúva, primeira situação de sair, fome, longe da família, escassez, dificuldade, aí perde o marido e depois perde os 2 filhos. É fácil? Também as outras 2 viveram momentos difíceis, porque estavam ambas viúvas e novas. Então, versículo 8 agora. E Noemi disse às suas 2 noras: Ide, cada uma de vós, retornai para a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com benevolência, como tratastes os mortos e a mim. Então, chegou o momento da decisão. 3 mulheres com um grande problema, a viuvez, e agora precisam tomar decisões de qual rumo vão levar as suas vidas. No meio dessa decisão, então, Orfa teve a decisão de voltar. Versos 14 e 15. E elas ergueram a voz e voltaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela. E ela disse: Eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Retorna tu após a tua cunhada. Veja que Orfa, no meio da sua dor, ela tinha que tomar uma decisão. Ela relutou um pouco, abraçou Noemi. A princípio, se a gente ler a história toda, vai ver que ela relutou, que ela não queria ir. Mas ela vira as costas e volta. Ela abandona Noemi e abandona a Deus. Tem muitas pessoas que no meio das suas dificuldades, a primeira atitude que elas têm é virar as costas para Deus. E também para as pessoas próximas. Então, a dor, e essa é uma dor muito profunda, o luto, a dificuldade, o problema, ela pode nos levar a vários caminhos. E um deles é o desejo de voltar atrás. Lembra quando o povo de Israel começava a ter qualquer problema no deserto, o que eles falavam? Nós vamos voltar para o Egito. É por isso que muitas pessoas, quando decidem seguir a Deus pelo interesse do que Deus pode dar para elas, é dinheiro, é status, é alguma situação, é um negócio legal, ou o cara foi para a igreja só porque gostava da moça. Quando as coisas não acontecem do jeito que ele quer, o que ele faz? Ele volta atrás. Porque não há convicção. Porque não há uma entrega a Deus
mas uma busca interesseira pelo que Deus pode oferecer para a pessoa. Então, no meio do problema, da dificuldade, a reação de Orfa foi o quê? Voltar atrás. Versículo 16 agora. Ruth. E Ruth disse: não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores, eu irei, e onde te alojares, eu me alojarei. O teu povo será meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Ruth não se deixou levar pelas emoções do momento, nem pelas circunstâncias pelas quais ela estava vivendo, mas ela mostrou uma convicção firme. Não, eu não vou voltar atrás. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. O meu compromisso não é só com você, Noemi, é com Deus. Meu compromisso é muito mais profundo, é muito maior. Orfa pode ter ido, mas não adianta você insistir, porque eu não vou voltar atrás, só porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria que estivesse acontecendo. Eu não vou voltar atrás só porque eu estou passando por dificuldades. Eu não vou voltar atrás só porque não deu o que eu queria. A minha convicção é muito mais forte do que as circunstâncias e do que as emoções. E eu não volto atrás. Agora a reação de Noemi, versos 20 e 21. E ela lhe disse: não me chameis de Noemi, mas me chamai de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado muito amargamente para comigo. Saí cheia, e o Senhor me trouxe de volta para a casa vazia. Porque então me chamais de Noemi, vendo que o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido? Então, olha só, Noemi chega às amigas. Noemi voltou! Não me chame de Noemi. Meu nome agora é Mara, porque eu sou amarga. Ela não voltou atrás. Mas ela internalizou toda aquela dor que é grande. Nós estamos diminuindo a dor dela. Que os problemas eram realmente vivos. Não era coisa psicológica. Ela estava vivendo uma dor profunda. Só que ela deixou com que essa dor viesse tão forte para dentro dela e mexesse tanto com a personalidade dela, que ela preferia que as pessoas a chamassem de amarga. E aconteceu a coisa mais comum quando as pessoas passam pelo sofrimento. Culpou a Deus. Deus está me fazendo sofrer. Eu saí daqui com muita coisa. Mas o verso 1 fala que ela saiu lá por causa da fome. Tudo bem, ela saiu com o marido e os filhos. Mas ela esquece as coisas pelas quais já passou. Porque ela só olha para a sua dor. E aí ela fala, quer saber? Eu não voltei atrás. Deus existe, mas Ele está sendo ruim comigo. Deus existe, mas Ele não está sendo bom comigo. 3 mulheres vivendo situação de luto, de viuvez, de decisões difíceis. Uma volta atrás, outra fica amarga. E a outra se mantém firme nas suas convicções. Agora, olha o que acontece no capítulo 2. Estão ali naquela região, agora, Ruth e Noemi. 2 viúvas que não têm terra, não têm pensão, não têm INSS. E agora, como que essas mulheres vão viver? E é interessante o que Ruth faz. Versículo 2. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir agora até o campo para colher espigas de cereal, após aquele em cujo olhar eu acharei graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Tá. A gente tem que entender a cultura e as leis de Israel para entender esse verso. Lá em Levítico, tinha uma lei que dizia o seguinte: quando você está colhendo, e o forte da agricultura de Israel era trigo, quando você está colhendo, o que cair no chão você não pode pegar mais. Para quê? Para que os pobres, aqueles que não tinham terra, que não tinham condições, eles poderiam ir atrás e ir pegando as coisas que caíram no chão, para que eles não passassem necessidade. Veja que interessante essa lei, porque essa lei se preocupa com o pobre, com aquele que passou por necessidade, por aquele que não tem uma terra, por aquele estrangeiro que está ali, se preocupa para que as pessoas não passem fome. Isso é bíblico. Mas
Se o cara tem uma terra e quisesse comprar outra, ele podia. O que a lei determinava era o seguinte: você tem a liberdade de querer crescer. Você tem a liberdade de ter as suas terras. Você tem a liberdade de querer fazer alguma coisa a mais. Mas nunca se esqueça do pobre. Então o que cai no chão, deixe para ele. Então era uma lei que trazia equilíbrio na sociedade, mas nem todo mundo era igual. Existia o que tinha terra, existia o que pegava o que caía no chão. Mas o que tinha terra não podia ser ganancioso ao ponto de não deixar nada para o que não precisava. Então é uma lei que traz cuidado, preocupação, justiça, sem que tire a liberdade das pessoas. Então, dentro dessa lei, Ruth, sabendo dessa lei, ela falou assim: eu vou achar um lugar onde eu posso pegar o que caiu no chão, para a gente ter comida, para a gente ter o que comer. E é interessante que esse verso, que parece um verso muito simples, é uma história. Ela foi pegar o que caiu no chão. Mas olha as lições que esse verso traz para a gente. A Ruth não deixou o orgulho tomar conta, falar mais alto. Ela não ficou reclamando pelos cantos. Ela se colocou dentro da sua realidade e foi lá colher. O que acontece muitas vezes é que nós, quando temos alguma adversidade, nós não queremos encarar a nova realidade. Se a realidade em mim agora é eu ter que vender o carro e andar de ônibus, eu vou me instaurar dentro daquela realidade, eu vou me colocar na realidade e vou viver aquela realidade. Se não dá para comer churrasco 3 vezes por semana, e eu vou ter que comer ovo frito todo dia, por uns meses até me estabilizar, essa é a minha realidade, eu vou me instaurar naquela realidade. Eu vou deixar de lado o meu orgulho, vou deixar de lado o que eu quero, vou parar de reclamar pelos cantos, mas vou viver dentro dessa realidade que precisa ser vivida. Então, Ruth, em vez de ficar reclamando pelos cantos, eu vou trabalhar. Em vez de dizer: mas o que vão pensar de mim? Eu tenho que pegar o que caiu no chão ali. Não, a minha realidade é essa. Eu vou viver nessa realidade. Eu tenho com o que comer. A lei me permite isso. A lei me dá condições de eu ter o alimento. Eu vou viver na minha realidade. Se eu precisar descer de um posto, eu vou descer. Se eu perdi o cargo de chefia e vou ser peão, eu vou trabalhar de peão. Se eu perdi um emprego bom que eu ganhava muito bem, vou ter que ganhar um pouco menos e ajustar o meu nível de vida para viver de uma forma equilibrada, eu vou fazer. Então, para de reclamar e de chorar o que você não tem e aproveita as oportunidades que você tem por momento. Ela tinha uma oportunidade comum, simples, humilde. E ela aproveitou aquela oportunidade comum, simples e humilde, deixando de lado essas coisas, o orgulho, e se instaurou naquela realidade. O que isso trouxe para ela? O dono viu aquilo. Se ela tivesse ficado em casa chorando, o dono não tinha visto. Se ela tivesse ficado orgulhosa de fazer um serviço desse que é muito humilhante, o dono não tinha visto. Mas a história dela começa a mudar quando ela se instaura na sua realidade e começa a agir do jeito que tinha que agir. E o dono vê aquilo e vai conversar com os seus empregados e vai conversar com ela e fala assim para ela: agora você não vai colher mais o que caiu no chão. Agora você vai colher junto com os meus empregados. Agora você vai beber a mesma água que eles bebem. E eu já dei ordem aqui que ninguém vai mexer com você. Porque eu tenho visto o que você tem feito e como você tem sido boa para com a sua sogra. Ou seja, o fato dela manter suas convicções, o fato de ela, dentro dessas convicções, ir e cuidar da sogra, o fato dela se colocar na realidade e servir da realidade que ela tinha, trouxe à sua volta o testemunho das pessoas olharem e falarem: essa moça é direita. Olha o que ela tem feito. Olha como ela age. Ela tem caráter. Ela é uma pessoa correta. E aí, a partir dali, a vida dela começou a mudar. Olha o que ele chega a dizer para ela, verso 12. O Senhor recompense o teu trabalho e um galardão pleno te seja dado da parte do Senhor, Deus de Israel, debaixo de cujas asas tu viestes confiar. Veja que ele chega e fala assim: Deus te abençoe por aquilo que você tem feito. E que aquele Deus que você veio buscar abrigo debaixo das suas asas, ele traga a bênção sobre a sua vida. Veja que no meio do temporal, ela buscou o abrigo
em Deus. No meio da dificuldade, ela correu para a pessoa certa e para o lugar certo. E nesse abrigo que ela encontra em Deus, as pessoas começam a ver o que Deus estava fazendo na vida dela. E porque ela correu para Deus, e porque ela se instaurou na realidade, e porque ela fez o que tinha que ser feito, ela cuidou da sogra, ela trabalhou, a vida dela mudou. Não somente socialmente, mas até pessoalmente. E aí, se você continuar lendo a história, ela casa com Boaz, que era o dono da terra depois. E quem é essa mulher? Capítulo 4, verso 17. E as mulheres, suas vizinhas, deram-lhe um nome, dizendo: nasceu um filho a Noemi, e eles o chamaram de Obed, e ele é o pai de Jessé, o pai de Davi. Ou seja, ela era o quê? A avó de Davi. Do rei Davi. Veja que Deus pega uma mulher de outro país, mas que se entrega a ele, que busca nele o abrigo no meio do temporal, do sofrimento, do luto, da dor, da dificuldade. E essa mulher vai humildemente fazer o que precisava fazer. Ela se dispõe a cuidar de quem ela tinha que cuidar. E ela recebe a bênção de Deus lá na frente. Ela passou pelas dificuldades. Passou pela viuvez. Por um retorno a uma terra. Chegando lá não tendo nada. Chegando lá não tendo o que comer praticamente. Tinha que colher o que caía dos outros. Mas porque ela buscou abrigo no Senhor, no meio da sua dificuldade, Deus abençoou. E o interessante é que a bênção de Deus sobre a vida dela abençoou quem estava à volta dela. Porque se você ler o final desse capítulo 4 aqui, vocês vão ver que a Noemi, que pediu para me chamem de amarga, porque eu sou amarga agora, todo mundo começa a falar que voltou o riso para ela. Porque esse nenê trouxe a vida de novo para a vida dela. Ou seja, Deus abençoou Ruth, mas porque ela agiu corretamente, a bênção se estendeu a quem estava à volta dela. Se a gente quer que a nossa família seja abençoada, os nossos filhos, os nossos vizinhos e amigos, nós precisamos buscar abrigo nas asas do Senhor. Tá. Última história. E é muito famosa, que é a história de Jó. Vamos lá em Jó, no meio da Bíblia, pertinho do livro de Salmos, um livro antes de Salmos. O livro é grande, nós não vamos entrar em tudo, nós temos aí questão de 15, 20 minutos para terminar, mas tem umas lições muito importantes para a gente sobre como lidar com as pancadas que a vida dá para a gente. A gente já viu a história de Asaf, que era um sofrimento de saúde, que mexeu com as suas emoções, que mexeu com a sua mente. Nós vimos o problema de Ruth, que era financeiro e luto. Nós vimos o problema de Asaf, que eram os dilemas, por que e até quando essas coisas vão acontecer. Agora nós chegamos à vida de um homem que tinha tudo, que era rico, que estava estável, que tinha uma posição social, que as pessoas olhavam para ele como uma pessoa que Deus abençoava. E agora, de repente, as coisas começam a acontecer na vida dele. Então, vamos ver quem era Jó primeiro, verso 8. Capítulo 1, Jó, capítulo 1, verso 8. E o Senhor disse a Satanás: Tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Então, quem era esse homem? Deus está dizendo o seguinte: ele era íntegro e reto, ele era um homem que temia Deus e se desviava do mal. Não é qualquer pessoa dizendo isso. É Deus que sabe todas as coisas. É Deus que conhece os corações. É Deus que sonda os pensamentos. E Deus está dizendo: esse cara é íntegro, é reto, teme a Deus e se desvia do mal. Então nós estamos falando de uma pessoa que era ponta firme, servia a Deus, amava a Deus, ninguém tinha nada para falar dele. E aí, no pensamento de muitas pessoas da época, e de hoje também, esse cara tem que ser rico. Olha só, Deus tem que abençoar ele. Se ele é fiel, Deus tem que abençoar. Não é assim que as pessoas pensam? E pensavam assim na época.
Mas de repente ele foi levado ao limite máximo do sofrimento. Ele de repente, no capítulo 1, a gente vai ver que ele perde tudo do dia para a noite. Perdeu todo o seu gado, seus animais, seus celeiros, as comidas que estavam guardadas. Tudo o que ele tinha, ele perdeu. Até os filhos. E 10 filhos morrem. Do dia para a noite. Só aqui já seria suficiente para a gente dizer que ele chegou ao extremo máximo do sofrimento humano, certo? Você ter, do dia para a noite, roubam sua conta bancária, conseguem roubar seus documentos, tomam a sua casa, tomam o seu carro, você não tem mais nada, não tem um centavo para comprar um pão e morre seus filhos. Mas não para por aí. Chega no capítulo 2, ele perde a saúde. Começa a dar feridas fortes na sua pele, ele tinha que raspar com o caco. É cheiro ruim, é dor, é sofrimento. Então, ele já estava emocionalmente arrebentado, financeiramente estourado, perdeu todos os filhos e agora perde a saúde. Não sendo suficiente somente isso, tem a pressão da mulher na orelha dele. Que aí ela começa, você fica mantendo essa integridade? Faz o seguinte, amaldiçoa esse Deus e morre logo, homem. E tá lá, pé, 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 pé. Então o cara perde tudo, perde os filhos, perde a saúde, e o apoio que ele encontra é o quê? Cara, por que você não se mata logo? Só faltou isso, que ele falou, amaldiçoa Deus e morre logo. Mas, no final do capítulo 2, 3 amigões chegam para confortar ele. E os amigos só ficam acusando, ó, você tem algum pecado escondido. Por quê? Deus não vai castigar ninguém que seja inocente. Você fez alguma coisa errada. E os caras ficam mais de 30 capítulos na orelha dele, ó. Confessa, Jó. Ele fala pra mim o que eu fiz então, que eu não sei. Não, tem que ter pecado. Por quê? Se você fosse fiel, Deus estava abençoando. Se você fosse de Deus mesmo, você não tinha perdido tudo. Parece muitos pregadores de hoje, né? Aí, os amigos começam a fazer acusações injustas. Você deve ter merecido, sim. Tem alguma coisa escondida aí, sim. E ainda, além de tudo isso, o seu dilema interno. Que embora a Bíblia diz que ele não pecou com os seus lábios, imagina a mente desse homem que perde tudo, que perde seu status, que perde seus filhos, que tem a mulher querendo que ele morra, que tem os amigos dizendo que ele está em pecado e acusando ele de um monte de coisa que ele nunca fez. E ele era considerado um homem de Deus e do dia para a noite estão dizendo que ele é do diabo. Então ele perdeu posição também. Então, lá dentro, a vida dele estava destruída. Esse homem chegou ao limite extremo do sofrimento humano. E agora, quais as lições que a gente pode aprender nisso? Tá? Primeira lição é a instabilidade da riqueza. A riqueza é incerta. Do dia para a noite nós podemos perder tudo. Alguns aqui são mais jovens, não pegaram essa época. Mas alguns que já passaram do meio século que nem eu, pegaram a época que de repente você tinha uma poupança gorda e o governo tomou tudo. E você ficou na pior. Quantos aqui já tinham dinheiro para receber, contavam com aquele dinheiro e os caras nunca pagaram? Perder coisas, a riqueza é incerta. Nós não podemos colocar a nossa confiança nas riquezas, porque hoje você tem, amanhã você pode não ter mais. Outra coisa que a gente tem de lição é que assim, de um dia para o outro, de um momento para o outro, a nossa vida pode virar de ponta cabeça. Você pode pegar uma doença, você pode sofrer um acidente, você pode ter um AVC e não andar mais, você pode ter um monte de coisa que pode acontecer. Outra coisa que a gente aprende nessa lição é a seguinte, os amigos podem ser cruéis nessas horas. Eles podem virar a cara, eles podem falar coisas que não são justas, eles podem te machucar. Outra lição que a gente aprende é que as pessoas vão nos julgar. Para um lado ou para outro.
mas a tendência do ser humano é sempre julgar o próximo. Também a gente tem que entender que as emoções podem nos atormentar. Porque a mulher de Ló falou, ó, cara, amaldiçoa Deus e morre logo. Se mata. Vê se morre para parar de sofrer, de atormentar. Bom, então vamos ver quais as reações ter nessas horas de adversidade. A primeira reação que Jó teve, capítulo 1, versos 21 e 22. Jó capítulo 1, versos 21 e 22. E disse, nu saí do útero de minha mãe, e nu retornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem culpou Deus de maneira tola. Ele não culpou a Deus pela desgraça que estava acontecendo. A primeira lição que a gente pode ver nessa situação, da reação que ele teve no meio da adversidade, é a seguinte: eu não posso culpar a Deus pelas coisas que acontecem comigo. Porque um governo vem e toma sua poupança, não é culpa de Deus, é culpa do governo. Um acidente, às vezes é culpa porque eu fiz uma ultrapassagem onde não devia, ou porque o outro foi imprudente. Deus não é culpado de todos os problemas que acontecem na minha vida. Algumas coisas são causadas pelos outros, e algumas coisas são causadas até por mim mesmo. E Jó, ele teve a sobriedade de, no momento da dor intensa, não culpar a Deus pelo que ele estava passando. Bom, primeira reação certa que temos que ter na adversidade é não atribuir culpa a Deus, falta a Deus. Deus é sempre fiel, Deus sempre é bom, Deus sempre tem o controle de tudo e sabe o que faz, mesmo que eu não estou entendendo. Mesmo que eu não saiba por que está acontecendo isso comigo. A segunda reação no meio da adversidade que devemos ter, que ele teve e devemos ter, está no capítulo 2, versos 9 e 10. Então disse sua esposa a ele, ainda retens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele a disse a ela, tu falas como costumam falar as mulheres tolas. Se receberes o bem da mão de Deus, não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Talvez ele tivesse dilemas no seu coração, mas em nenhum momento ele falou algo contra Deus. Ele não pecou com seus lábios. O fato de eu estar num momento difícil não me dá o direito de pecar. O fato de eu estar sofrendo não dá o direito de eu falar para as pessoas qualquer besteira que vier na minha mente. A mulher de Jó estava falando, mas a Bíblia diz que ele manteve a integridade e não pecou com seus lábios. Bom, vamos ver então algumas certezas que ajudaram ele a passar por esse momento difícil. Porque isso pode nos ajudar quando vem as pancadas da vida. A primeira é o quê? Eu não vou levar nada desse mundo. Se o governo tomou hoje, daqui 5, 10, 20 anos, quando eu morrer, eu não ia levar do mesmo jeito. Eu tenho que ter a consciência que essa vida é passageira. A eternidade eu vou passar com Deus e as riquezas eternas ninguém tira de mim. Mas desse mundo eu não levo nada. Isso me ajuda a tirar o foco de que a minha vida tem que ser tudo no que eu tenho aqui. É difícil? É. É bom ter conforto? É. Mas o meu foco é lembrar que eu não vou levar nada desse mundo. Segunda, isso traz o reconhecimento seguinte: tudo que eu tenho foi Deus que deu. E eu não vou levar nada daqui. Muitas vezes a gente gosta de falar assim, não, isso eu construí com o meu esforço. Em certo ponto, a Bíblia fala, trabalhe, digno é o trabalhador do seu trabalho, do seu salário. A Bíblia manda a gente ser esforçado. Mas eu só consegui trabalhar porque Deus me deu saúde. Eu só consegui fazer um bom negócio porque Deus me deu sabedoria. Então, eu tenho que reconhecer que, embora eu me esforcei em muitas coisas, ainda assim, é Deus que me deu as condições para eu chegar onde eu cheguei.
E eu não vou levar nada, mesmo que o governo não tome, mesmo que eu não tenha nenhum probleminha nessa vida. Quando eu morrer, eu não levo nada. A segunda certeza que ele tinha, no meio da dor, é que a confiança em Deus e o amor dele a Deus não dependia das bênçãos materiais. Ele falou assim, se eu recebi as coisas boas de Deus, por que eu não posso receber a doença ou alguma coisa ruim também? O meu amor a Deus não vai mudar porque eu agora não tenho mais as ovelhas. O meu amor a Deus não vai mudar porque agora eu estou sem saúde. O meu amor a Deus e a minha confiança em Deus não depende das bênçãos materiais que eu recebo. E isso vai na contramão de muito que se tem falado. Deus abençoa, Ele ajuda, mas o meu amor com Ele não depende dessas coisas. Outra certeza que mantinha Jó é que a fé dele não era apenas pelo que Deus podia fazer por ele, mas pelo que Deus é. Porque se fosse pelo que Deus pode fazer, a hora que ele perdeu, ele chuta Deus de lado. Deus, o Senhor não me interessa mais, porque já que o Senhor não me está dando as coisas, então vou buscar outra coisa, vou buscar outro meio. Então, o interesse, a fé dele não dependia do que Deus fazia, dependia do que Deus é. Outra certeza que mantinha ele é capítulo 19, verso 25, vamos ler lá? A gente vai tirar vários pontos desse verso. Capítulo 19, verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que ele se levantará no último dia sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará. Então vamos começar com essa primeira expressão. Eu sei. Não é um conhecimento acadêmico, não é um cursinho de algumas horas que ele fez na internet, não é uma mensagem que ele viu, não é alguma coisa que ele recebeu e criou interesse por isso, não é um curso de teologia de 10 anos que ele fez. É fruto de um relacionamento. Eu sei. Não é porque alguém disse, não é porque eu li num livro, não é porque eu estudei algo sobre. É fruto do relacionamento com Deus. Esse relacionamento é que manteve ele, porque ele sabia em quem ele tinha crido. Porque ele sabia que o seu Redentor estava vivo. Além de ser um relacionamento, não ser só um conhecimento intelectual, ele cita assim, o meu Redentor. Não é o Redentor dos outros, é o meu. Para a gente ter uma ideia do que é a ação redentora, eu tirei essa imagem da internet, eu achei muito interessante. O Redentor era alguém que vinha para resgatar alguém. Então o Redentor via que alguém estava necessitado. Ficou pobre, precisava se vendeu como escravo, por exemplo. Então ele via a necessidade, via a aflição. Aí ele ia e pagava o preço. Ele comprava a pessoa de volta e restituía a pessoa à liberdade. O fato de Redentor é isso. Então o que isso quer dizer? Pensando na salvação, foi o que Cristo fez por nós. Nós estávamos indo para o inferno, nós merecíamos o castigo, nós merecíamos tudo que não presta. Ele viu a nossa necessidade, que ele veio. Ele veio, morreu na cruz, pagou o preço e nos libertou. E aqui ele está falando, eu sei que o meu Redentor está vivo. Então, eu sei, e ele é meu, eu tenho um relacionamento com ele. E ele vê a minha aflição, e ele está disposto a pagar o preço, e ele vai me pôr em liberdade. Eu sei que eu não estou sozinho no meio de tudo isso. Os filhos morreram, os amigos me acusam, a minha mulher está me atormentando, eu estou sozinho no mundo? Não, o meu Redentor, eu sei que o meu Redentor vive. Ele não está morto, ele não está distante, ele está vivo, ele vai agir em meu favor na hora certa, ele vai se levantar, eu não vou ficar aqui prostrado para sempre, porque o meu Redentor vive. Outra verdade, outra certeza que ele tinha no meio da dor, está no capítulo 23, verso 10. Mas ele conhece o caminho que eu tomo. Quando estiver me provado, apresentar-me-ei como ouro. Ele conhece o meu caminho. O Senhor sabe o que eu estou passando. Ele conhece a minha dor, Ele conhece os meus sofrimentos, Ele conhece aquilo que está acontecendo, Ele conhece a minha integridade, Ele conhece os meus pecados. Ele conhece o meu caminho.
E aí, não só conhece o meu caminho. E aí fala, prova-me, eu sairei disso como ouro. Ele olhou para a adversidade, para a provação, para a dificuldade, como um momento do lapidar na sua vida, lapidar de Deus na sua vida. Como o ouro que é tirado de uma forma bruta e que ele não conhece nem dá valor, ele é jogado ao fogo e o aquecer faz com que as impurezas subam, aí vem o ourives, tira toda aquela impureza e depois de passar pelo fogo, de ser limpo das impurezas, aquele ouro sai precioso. As provações podem ser uma ferramenta de Deus para aperfeiçoar as nossas vidas e nos tornar úteis nas suas mãos. Não só úteis, preciosos nas suas mãos. E ele falou, Deus sabe o meu caminho. E eu vou sair dessa como ouro. Vou sair diferente. Vou sair mais forte. Vou sair lapidado. Vou sair precioso. Porque o meu Redentor vive. E ele vai se levantar. Bom, a lição final que a gente pode aprender dessa história está aproveitar o momento. Está lá em Jó 42:5. Vamos ler Jó 42:5, depois a gente cita. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Ele fala o seguinte, antes eu sabia sobre Deus, mas depois do que eu passei, eu contemplo a Deus. Então nós temos que aproveitar o momento da adversidade para se aproximar mais de Deus e para se aprofundar no relacionamento com Ele. Ele não perdeu a oportunidade de, no meio da dor, deixar Deus torná-lo mais precioso. Ele não perdeu a oportunidade de, no meio do sofrimento, ser lapidado por Deus. E ele fala, eu saí dessa melhor do que antes, porque eu comecei a conhecer Deus mais profundamente. Só que quem está falando isso não era uma pessoa ruim, não era uma pessoa indigna, não era uma pessoa má, era uma pessoa que Deus disse lá no capítulo 1 que ele era homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Mas mesmo para quem tinha todas essas qualidades, sempre há espaço para crescer. Sempre há espaço para amadurecer. Sempre há espaço para eu chegar mais perto de Deus, para eu desfrutar da comunhão com Ele e de experimentar da presença dEle. Foi na dor que ele conheceu a Deus de fato. Talvez, se não fosse a dor, ele teria ainda todas aquelas qualidades, mas ele não teria chegado ao ponto de dizer, agora os meus olhos te contemplam. E a Bíblia termina o texto, se a gente continuar lendo, com Deus castigando os amigos que ficaram acusando Jó injustamente, e Deus dando a ele de volta o dobro do que ele havia perdido. Nem sempre Deus vai nos dar as explicações do porquê, do que a gente está passando. Mas sempre Ele vai nos dar a vitória final. Às vezes, não nesse mundo. No caso de Jó, ele desfrutou nesse mundo. No caso de Paulo, ele continuou na cadeia e disse, acabei a carreira, guardei a fé e a coroa me está reservada. Mas sempre o final vale a pena. Nas 4 histórias que nós estudamos, nos 4 textos citados, sempre o resultado final é, bom é estar perto de Deus. Agora os meus olhos te veem. E o resultado é que depois de tudo que passaram, todos puderam olhar e encontrar em Deus segurança, conforto, direção, certeza, força e ajuda nas dificuldades que passaram. E todos eles saíram vitoriosos, de uma forma ou de outra, por chegar e se aproximar de Deus, no meio da dor. Essa é a forma que a gente pode lidar com as pancadas que a vida nos dá. Nos aproximar de Deus, encontrar nele a alegria, a força, a direção e tudo aquilo que a gente precisa. Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Eu quero olhar como ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como ele aqui, com os olhos nos céus e
as mãos assim.